Olá, meus alunos e minhas alunas, muito boa tarde, né? Vamos para mais uma videoaula, né? Aqui com o seu professor André. É nossa aula de matemática. Então hoje, pessoal, a gente vai começar a dar as nossas sequências aos conteúdos. Isso é muito bacana porque isso significa que a gente vai começar a avançar um pouco mais, né? E algo muito importante é sempre a gente avançar na disciplina. Significa que a gente está adquirindo mais conhecimento, né? Então, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto bem bacana, é sobre notação científica. Olha, então vamos lá. Muito utilizada, não só na matemática, como também na química e na física, né? E mais para frente vocês vão entender o porquê que ela não é só utilizada na química e na física, né? Se tratando de valores muito grandes ou muito pequenos, é uma ferramenta muito boa a ser utilizada, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Para transformar um número em notação científica é necessário entender o que são as potências de base 10. Tá? Da definição de potência temos que... Então assim, gente, vamos voltar à nossa base de conceito, de conteúdo, né? Lembrem que a matemática ela é uma sequência, né? Então sempre alguma coisa na frente que a gente aprende vai buscar conceito lá de trás. Então a gente nunca pode pensar que o que a gente aprendeu hoje a gente não vai mais utilizar amanhã. Muito pelo contrário, tem coisa que a gente usa demais. Então a gente tem que utilizar, usar e abusar de todas as ferramentas de conhecimento matemáticos que a gente tem. Então as bases são muito importantes, são de suma importância para a resolução de qualquer tipo de situação, problema. Vamos e vamos e vamos. Olha, primeira coisa muito importante que não pode ser esquecida e nem deixada de lado é o que? Toda potência, né, elevado a um expoente zero é sempre 1 de resposta, independente do valor, né? No caso aqui a gente está trabalhando numa potência de base 10, mas não importa, gente. Se essa situação tivesse assim, por exemplo, ó, 9 elevado a zero seria 1. Essa situação tivesse assim, ó, 25 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então, ou seja, qualquer valor elevado a uma potência de valor, sem valor, né, valor nulo, zero, é sempre 1 de resposta. Nunca põe isso aqui, por exemplo, ó, se vocês fizerem isso aqui, ó, errado, gente. Isso aqui não pode acontecer, tá errado. É sempre 1. Lembre-se, qualquer valor com potência zero é sempre 1. Tá? Lembrem disso que vocês nunca mais vão errar. Então vamos lá, gente. Dando sequência, nós temos uma outra situação aqui, ó. 10 elevado a 1. Né? Sabemos que qualquer valor elevado a 1 vai ser sempre o quê? Ele mesmo. Só que no caso do 10 aqui, ó, a gente tem uma particularidade. Qual que é o valor aqui? É 1. Quantos zeros tem aqui? 1. Tá? Então, ou seja, 10 elevado a 1 é ele mesmo, é 10. Agora vamos uma outra situação aqui. Ó. Olha que bacana. Né? 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, eu sempre falei para vocês que é a mesma coisa que um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Por que 2 vezes, professor? Porque é o que o índice da potência está mandando aqui. Então, ó, 10 vezes 10, 100. Agora vocês querem ver uma coisa bem interessante? Nesse caso aqui, gente, ó, eu tenho uma potência de base 10 elevado a 2, certo? Quantos zeros eu tenho aqui? Ó? 1, 2 zeros. 1. Opa. Aqui. Só isso aqui. Eu tenho aqui, ó. 1, 2 zeros. Fácil, né? Olhando assim parece simples. É simples? É muito simples. Vamos pegar uma outra situação aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha que bacana. Que lindo isso aqui, ó. 10 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ou seja, 10 elevado à terceira potência é a mesma coisa que 1000. Tá? Se vocês não esquecerem desse macetinho aqui, simples,
né? Vocês não vão errar nunca mais. E a mesma coisa aqui, ó, elevado à quarta potência é o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E eu tenho aqui, ó, o meu índice 4 e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. E assim, gente, é que vai ser qualquer outro valor. O que vai mandar aqui, ó, a quantidade de zeros, é esse numerinho aqui em cima, que é meu índice da minha potência. Então aqui está 5, ou seja, vão ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o resultado aqui, ó, de 10 elevado à quinta potência, 100 mil. Vamos para a próxima situação. Então agora aqui, gente, vamos lá. Observe que à medida que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros da resposta. Veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zeros. Tá vendo? O valor do expoente lá, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, 10 elevado a, sei lá, 20. Né? Eu sei que a resposta disso aqui, ó, eu ponho 1, aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 zeros. Né? Simples assim. Não fiquem nervosos, é muito fácil. Né? E aqui ele deu um exemplo, ó, de potência aqui, ó. Expoente 10. Ou seja, quantos zeros eu vou ter aqui? 10 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Isso em notação científica a gente vai trabalhar sempre com base 10, tá? Esses de base 10. Né? Então vamos lá, vamos continuar. E outro caso que devemos analisar é quando o expoente é um número negativo. Tá? Existem as duas situações, números positivos e números negativos. Então, no caso de um número negativo aqui, ó, vamos pegar uma primeira situação. Né? Eu tenho aqui uma potência de base 10, porém aqui ó, eu tenho menos 1, um valor negativo. Né? Então, olha como a vírgula andou aqui, ó, da direita para a esquerda. Tá vendo que interessante? Né? Então, aqui, ó, por exemplo, se fosse assim, ó, 10 menos 2. Como é que ficaria isso aqui? Né? Ó, duas casas. Tá vendo que interessante? Interessante, né? Como é que eu ia escrever? Ó, aqui ele escreveu aqui, ó, em forma fracionária. Como é que eu ia escrever isso aqui, então? Ficaria aqui, ó, 2, opa, ficaria aqui 1, 10 elevado a 2. Eu escreveria em forma de fração desse jeito. Agora vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Não, vou apagar aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Observe que quando o expoente é negativo, as casas decimais aparecem, né, à esquerda do número, né? À esquerda do número. Tem que lembrar sempre disso. Né? Veja também que a quantidade de casas decimais andadas para a esquerda coincide com o expoente da potência. Né? Mesma coisa que quando eu aumento os zeros para a direita, eu venho com a vírgula para a esquerda. Né? É isso que vocês têm que prestar atenção no caso de valores negativos. Né? Então vamos lá. A quantidade de zeros à esquerda do número 1 coincide, portanto, com o número do expoente. A potência 10 menos 10, por exemplo, ó, é igual a... Vocês estão vendo? Ó? Eu tenho esse número aqui, ó. Vamos ver quantas casas ele andou. Ó. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo onde veio a vírgula? É a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Ó. Presta atenção nisso aqui, ó. É bem importante, ó. Tá vendo? Menos 10. Né? Então eu vou andando aqui, ó. Andei com a vírgula. É como se a vírgula tivesse aqui, ó. Tenho 10 aqui, ó. Por exemplo. Eu tenho 10 aqui, não tenho? Certo? Presta atenção. Então aqui, ó. Se a vírgula tivesse aqui, ó. Né? Por enquanto ele ainda é um número inteiro. Certo? Só que aqui, ó, no caso, eu posso considerar que está aqui, ó, nesse 1 aqui, ó.
no caso de negativo. Né? Então eu tenho aqui, ó, né? Se a vírgula tivesse aqui, ele vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu coloco o 0 aqui. Entende? É como se eu escrevesse o número ao contrário. Entendeu? Ó, se aqui, vamos supor que aqui fosse assim, ó, 10 sobre 10, que é o que ele falou aqui, ó. Quanto que ficou isso aqui? Quanto ficaria isso aqui, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Né? Então eu teria aqui, ó, um valor enorme, tá vendo? Só que significa o quê? Ó? A vírgula tá aqui. Ó. Aí no caso ele vem ao contrário. Se você escrevesse o número ao contrário, tenta pensar dessa forma que vai ficar super simples, tá? Só que eu tenho que prestar atenção que essa vírgula ela vai andar da direita para a esquerda. Ou seja, o valor vai ficar menor. Né? Se ele for negativo, ele vai ficar um valor bem menor. Se ele for positivo, ele vai ficar um número bem maior. Tá? Eu reescrevi esse valor aqui. Ó, né? O que eu fiz? Né? Esse valor aqui, ó, a mesma coisa que esse. Só que estão escritos de formas diferentes. E aqui eu quis diminuir a forma que eu escrevi esse número, tá? A representação dele. É isso que a notação científica faz. Então vamos lá. Agora aqui, assim, ó. Assim, para escrever um número na forma de notação científica, o primeiro passo é escrevê-lo em forma de produto. O que é o produto, pessoal? É uma multiplicação, não é? De forma que apareça uma potência de base 10. Né? Ou forma decimal. Veja os exemplos. Então aqui, ó, observação. Lembrando que esse valor tem que estar entre 1 e 10. Né? Vocês vão entender o porquê disso aqui. Eu pego essa situação aqui, ó. São dois exemplos aqui, ó. Vamos supor, eu tenho esse cara aqui, ó. 0, né? 0,00034. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? Vou contar. 1, 2, 3, 4. 5 zeros. Tá. 5 zeros. Aí, ele diz que o valor tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, eu não posso deixar aqui, ó, 34. 34 é maior ou menor que 10? É maior, não é? Então, por isso que a vírgula está aqui, ó, 3,4. Tá vendo? E aí, ó, quando eu reescrevi aqui, ó, 3,4 vezes, né, o produto aqui, ó, 0,00001. Né? Qualquer valor multiplicado por 1 não é ele mesmo? Entendeu? Então aqui, ó, agora sim, 3,4, né? Isso aqui, ó, mesma coisa que isso. 3,4 vezes 10, né? Menos 6. Por que menos 6 aqui, ó? Porque nesse caso aqui, ó, quantos números eu tenho depois da vírgula? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu sei que tem 6 depois da vírgula? Vocês vão entender agora o porquê. Então aqui, ó, primeira coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que no conceito ele diz o quê? Né? Que o valor ele tem que estar entre 1 e 10. Então, para ele estar entre 1 e 10, eu tenho que ter uma vírgula aqui, ó. Certo? O 3 ele está entre 1 e 10? Tá. O 4 ele está entre 1 e 10? Tá. Tá. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu tenho 7, eu passo a ter 6 valores depois da vírgula. Certo? Então, 0, ó, 3,4 vezes 0,00001 é igual a 3,4 vezes 10 elevado à minha sexta potência negativa. Por que, gente, a minha sexta potência negativa? Porque a minha vírgula está aqui, ó. E eu tenho aqui 7 casas depois da vírgula. Só que no caso da conversão, como o valor tem que estar entre 0, 1 e tem que estar entre 1 e 10, por isso que fica 3,4.
A mesma coisa aqui, ó. Vamos entender isso aqui. 134 milhões aqui. 134 vezes. Né? Vamos lembrar aqui, ó. 1.000, 100 mil, 1 milhão. Então tem 1 milhão. 1 milhão vezes 134 é a mesma coisa que 134 vezes 10 elevado a nona. Por quê? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Eu tenho 9 zeros aqui. Por isso que aqui é 9, ó. Tá vendo? E se eu pegar e multiplicar aqui 10 vezes 134, né? Na realidade eu reescrevi todo esse número aqui, né? Aqui, ó. Eu simplifiquei ele desta forma. É isso que faz a notação científica. Tá? É claro que assim, vocês vão conseguir pegar mais a essência da coisa, né? O sentido da representação desses valores praticando. Ah, mas professor, a sua explicação eu já entendi. Nunca vão conseguir guardar se vocês não praticarem exaustivamente. A matemática é isso, é prática. E aí vocês vão bater o olho e, né, conseguir resolver. O mais importante é saber que na hora de conversão você tem que pensar nisso daqui, ó. Essa é uma observação aqui, ó, muito importante que vocês não podem deixar de lado, tá? Então vamos lá. Opa! Atividade. Então aqui, ó, gente, a gente vai ter aqui, ó, passe os números a seguir para a notação científica. Lembrem de tudo que eu expliquei na aula de hoje. O mais importante, gente, quando vocês tiverem dúvida, pausem o vídeo, voltem de novo e dêem uma olhada novamente, que aí vocês não vão ter dúvida, tá? Beleza? Então aqui, ó, passe os números a seguir para notação científica. Então aqui, ó, vocês vão fazer a conversão para notação científica. A gente acabou de ver um caso aí parecido, hein, gente? Só que com número menor, né? Então aqui, ó, primeira coisa, isso aqui vai me dar uma potência positiva ou negativa? Vamos lá, gente, vamos prestar atenção no que eu te falei, hein? Que eu falei para todos vocês. Mesma coisa aqui, vai ser uma potência positiva ou negativa? Próximo caso aqui, ó, olha, vocês vão fazer uma representação, vocês vão diminuir esse valor e escrever de outra forma. Ação. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões, né? E 600 mil quilômetros de distância. Quanto a esse número em notação científica? Vocês vão reescrevê-lo. Estão vendo que a física, né? No caso da física aí, ó, questão de distância, valores muito grandes, né? Vocês conseguem reescrever de forma menor. Imagina se fosse um número absurdo aí, né? Como é que vocês iriam escrever essa quantidade de zeros, né? A melhor forma é escrever em forma de notação. A questão 3, ó, a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas de átomos, né, ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 x elevado a 10, a base 10 elevado à 23ª potência. Escreva isso. Escreva esse número em forma decimal. Essa vai ser aquela de arrepiar os cabelos. Agora aqui, ó, uma questãozinha de Enem, gente. Tá vendo? Ó, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de junho de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. De julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, né, a quantidade de quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de
Aí tem os gabaritos aí, ó. Vocês vão ter que fazer o cálculo e saber qual que é a resposta desta questão. Temos a atividade, o exercício 5, né? Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos no Campeonato Mundial de Sevilha. Em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Ó, esse tempo em segundo escrito em notação científica temos os nossos gabaritos aí. Agora vocês vão ter que fazer o cálculo e saber o resultado desta conta. Então, pessoal, depois que vocês fizerem os exercícios, vocês vão postar lá na nossa sala virtual do Google Classroom. Então, o código de acesso da sala virtual está aí. Façam. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar para vocês. Estamos juntos nessa, né, grande maratona de matemática. E é isso aí, pessoal. Desde já eu agradeço a participação de cada um de vocês. Curtam a aula, estudem, que é o mais importante. E até a próxima aula, se Deus quiser. Pessoal, a coisa vai começar a ficar cada vez mais complicada, né? Não tem outro remédio a não ser estudar para conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, um grande abraço, né? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.